Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia, tudo bem? Tudo bom, Débora? Bom dia aos ouvintes. Vamos falar de um assunto sério aqui, que é o crescimento, de forma silenciosa, inclusive, né? Do número de acidentes envolvendo escorpiões aqui no Brasil. A gente teve um caso no interior de São Paulo que acabou acendendo esse alerta. Uma criança morreu depois de ser picada por escorpião. Isso é um negócio que a gente fala pouco, né? Na verdade, tem acontecido com alguma frequência. Na maioria das vezes, nos adultos, os acidentes com escorpiões, eles dão tempo de serem tratados com um soro específico e não são casos fatais. Mas, obviamente, quando a gente pode imaginar, né, a relação entre o tamanho da vítima e a quantidade de veneno, uma criança pequena como essa, infelizmente, isso foi na cidade de Conchal, no interior de São Paulo, o risco de morte aumenta, né? E por que estão aumentando esses acidentes? Primeiro porque a desurbanização, que eu costumo falar, né, que também ajuda na questão do mosquito da dengue. Quantidade de lixo nas ruas. Os escorpiões, o principal alimento dos escorpiões são as baratas. Então, onde tem lixo, tem alimento, tem abrigo para o escorpião. O escorpião amarelo, que é a principal espécie no Brasil, consegue viver também dentro de casas. E ele tem uma característica biológica que ele não precisa nem de parceiro para se reproduzir. Então, é uma situação bastante complicada. E quanto mais você tem um aumento de temperatura com o clima quente, você aumenta as condições ideais para a proliferação. Então, a gente está vendo que, com o aquecimento global, com o aumento das temperaturas médias em todo o país, você começa a ter a chance de acontecer isso. Quem sofre mais com isso, como eu falei, são as crianças e os idosos, por conta da relação do veneno em relação ao peso corporal. Os quadros mais graves de acidentes de escorpião podem incluir vômito, sudorese intensa, alteração cardíaca, até arritmias, né? Insuficiência respiratória. O importante é que existe o soro anti-escorpiônico, eles precisam saber que existe isso, e ele precisa ser administrado rapidamente. A ideia é que seja administrado em torno de 1h30, 2 horas no máximo. Então, isso, inclusive, é uma das queixas da família envolvida no caso dessa criança lá em Conchal. Agora, o que a gente pode fazer para evitar ser picado por um escorpião, já que, eventualmente, as pessoas podem estar mexendo em alguma coisa? Sacudir bem roupas e sapatos, principalmente se ficarem expostos dentro de casa. Evitar acúmulo de entulho, né? Aquela coisa, às vezes, quem mora em casa, às vezes deixa aquela pilha de coisa que não usa lá de fora. Controlar os insetos, especialmente as baratas, vedar bem paredes e ralos. Aliás, ralo de casa, gente, tinha que estar sempre com tela. Né? Até porque a gente pensa, como eu falei também, pensa no mosquito da dengue. Então, ralo de casa sempre tem que estar telado. E isso não acontece só nessa cidade de Conchal, acontece no Brasil todo. O Brasil tem 4 espécies, basicamente, de escorpiões que existem no país, mas tem que se fazer. E é importante que as pessoas prestem atenção. Existe o que se chama de CIATOX, que é o Centro de Informação de Assistência Centro de Assistência Toxicológica, né? Toxicológica, exatamente, obrigado. E isso existe em cada cidade, e isso é importante que as pessoas saibam. Acontecer um acidente com escorpião é uma emergência, tem que chamar o bombeiro, tem que chamar o SAMU, ir para o hospital. E, no caso, os colegas do hospital vão fazer o contato com o CIATOX para saber, principalmente, aonde levar essa vítima, aonde tem o soro. Tem soro, o soro é disponível. A questão é que, às vezes, você pode estar num local longe do hospital onde tem o soro. Então, é importante comunicar isso logo quando acontece. Infelizmente, às vezes, as pessoas sofrem a picada do escorpião e não veem que foi um escorpião. O bicho é pequenininho, não é? Escorpião grande só em filme desses de ficção científica, sabe? Não é um bicho assim, né? Aquelas coisas assim, não, aquilo ali só em filme mesmo de múmia, aquela coisa que aparece aqueles escorpiões enormes. Não, escorpião é pequenininho, são centímetrozinhos. Então, às vezes você pensa até que foi outra coisa, que foi formiga ou que foi alguma coisa mais
é importante pensar nesse assunto e comunicar a emergência na hora, Débora. Perfeito. Muito obrigada, doutor Luiz Fernando Correia. Até. Até mais, até amanhã, gente.